A paz do Senhor Jesus, mais um dia para adoração, exaltação ao nome do Senhor. Num novo dia, que o Senhor está nos dando de presente. E você abriu seus olhos, às vezes você já está trabalhando, você já está saindo para trabalhar, ou você já está voltando do trabalho. E você já agradeceu a Deus pela vida que Ele te deu nesse dia de hoje? Irmão, seja grato. Porque tudo que nós temos e tudo que nós somos é graça dele. E eu quero convidar você neste dia a adorá-lo, a agradecer por esse dia e estarmos meditando na palavra do Senhor hoje no nosso devocional do dia, que está no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28, que a palavra do Senhor diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa passagem da Bíblia, hoje o Senhor quer falar conosco sobre descanso. Às vezes, nós temos aflições, nós passamos por dores, passamos por perdas, temos traumas e relutamos, para chegar diante do Senhor e lançar sobre Ele tudo isso. E o lugar que nós tanto desejamos e ansiamos, que é aquele lugar de descanso. Você já ouviu pessoas falarem assim: eu estou passando uma tribulação tão grande que eu só queria ter paz. Você já ouviu alguém falar assim? Pois é. Às vezes ela não tem paz porque ela não está procurando o lugar certo. Porque Jesus diz lá em Mateus também que ele iria para o Pai e deixaria o Consolador. O Consolador, que é o Espírito Santo. E ele diz também que ele daria para nós a paz, não a que o mundo dá, mas a paz que vem dele. É uma paz, irmãos, que excede todo o entendimento. A palavra do Senhor diz isso. Lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, que eu lançarei sobre você a minha paz que excede todo o entendimento. E essa paz que as pessoas não estão tendo. Porque às vezes querem buscar paz em um casamento, querem buscar paz em um filho, querem buscar paz em um emprego, querem buscar paz em realizações, mas deixa eu te explicar. Nós somos, antes da gente conhecer Jesus, nós somos criaturas de Deus, tá? O Senhor nos criou. E o Senhor fala que Ele deixa a nossa vontade, Ele nos dá a direção, faz assim, entrega a sua vida para o meu filho, porque você terá a vida eterna, a sua vida vai ser muito melhor, a paz vai reinar em você, você saberá o que fazer, porque eu vou te direcionar, porque você decidiu entregar a vida para o meu filho e ele ser o Senhor e Salvador da sua vida. Só que, no decorrer do tempo, da nossa trajetória, a gente sabe o que temos que fazer, mas nós não fazemos. Você já viu quando Paulo fala assim, o bem que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal que eu não tenho que fazer eu faço? Pois é. Por quê? Deus nos deu o livre-arbítrio de o receber como Senhor e Salvador. Ele não impôs nada em nós. Mas há algo em nós que sempre vai faltar se nós não tivermos Jesus. Você já viu pessoas, e até talvez você hoje possa estar passando por esse tipo de situação. Você pode ter dinheiro,
você pode ter o melhor carro, você pode às vezes até ter uma vida tranquila financeiramente. Mas você fala assim, você tem uma família boa, você tem uma esposa, um esposo maravilhoso, você tem filhos maravilhosos, sua vida é tranquila. Só que você fala assim, mas está faltando alguma coisa. Você já parou para pensar? Você já chegou nessa situação? Pois é, o que falta na sua vida é Jesus. Porque nós só seremos completos, irmãos, se nós verdadeiramente entregarmos a nossa vida para Jesus. Nós não poderemos ser felizes sem Jesus. Nós não poderemos ser felizes sem a presença de Jesus nos guiando e completando e tomando o lugar dele em nossas vidas. Há um lugar nele, em nós, que ele é o lugar, encaixa. É o lugar. Não tem o quebra-cabeça, quando você faz um quebra-cabeça? Se faltar uma peça, não vai ficar faltando alguma coisa? Assim é na minha vida e na sua. Se você não receber Jesus como Senhor e Salvador, vai faltar. Ah, mas, irmã Viviane, eu já conheci muitas pessoas que elas não receberam Jesus e elas diziam que elas eram felizes. Dizer é uma coisa, ser é outra totalmente. Eu conheci uma vez uma pessoa com muito dinheiro, ela tinha uma vida financeira muito boa, e ela olhou para mim, para o meu esposo e falou assim, vocês são felizes, né? Eu fico encantada, porque perto da gente, né, ela tinha muito mais dinheiro do que nós. E ela falou, vocês são felizes, né? Eu não sou. Eu daria, irmãos, isso aí, eu e meu esposo vivemos isso. Eu daria todo o dinheiro que eu tenho para ser feliz, porque eu não sou. E o que falta na vida dela para ela ser feliz é Jesus. Só isso. Aí às vezes você pensa assim, meu Deus, mas a pessoa está passando tanta luta. Só porque não entregou a vida para Jesus é. Porque o lugar que é dele, irmão, você pode colocar o que você quiser, mas sempre vai faltar ele. Porque o lugar é dele. Então, é esse lugar de descanso que a gente precisa compreender, que a gente precisa buscar em Deus. Ter ele na nossa vida. Você já conheceu pessoas que estão passando uma tribulação? Você fala assim, meu Deus, tenha misericórdia. Que luta que essa irmã ou que esse irmão está passando. E você chega perto dele e ele fala assim, o Senhor está no controle. Mas ele não fala da boca para fora. A vivência dele, as reações dele, a maneira dele viver, ele demonstra, fala, meu Deus, que paz que o Senhor tem dado na vida dele ou dela. É assim. É esse descanso que o Senhor tem falado comigo e com você aqui em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, para que nós desejamos ter. É a troca de jugo. Porque quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, a nossa vida já não é nossa. Às vezes nós vamos passar por tantas situações, por tantas lutas, por tantas dificuldades, mas com Cristo nós sabemos que nós venceremos todas. É assim. E no decorrer, né, de toda a nossa vida, às vezes, por exemplo, eu me converti, eu tinha 27 para 28 anos. Então foram, vamos botar, 28, 26, 27 anos sem conhecer a Cristo. Eu sabia quem era Deus, não conhecia ele intimamente, mas a minha mãe era uma mulher de muita fé. Ela me apresentou esse Deus tremendo e poderoso, mas eu não conhecia intimamente. Eu conhecia ele como um pai. E a minha coisa, assim, de viver como de Deus, assim, era achar que era um pai que fizesse alguma coisa de errado, já brigava, já me punia. Essa era a minha visão de Deus. E no passar do tempo, a nossa vida, né, antes de receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós sofremos traumas, nós sofremos dores, nós ficamos amargos, nós passamos por humilhações, e isso vai criando, irmãos, feridas em nossa alma, porque tudo
de bom e de ruim que já aconteceu na sua vida está guardado na sua alma. Tudo. E quando Jesus ele entra, ele quer nos sarar. Ele quer nos sarar, irmãos, às vezes não é nem de uma doença física, mas é de uma doença espiritual que nós temos enraizado, nós temos presos, feridas abertas na nossa alma, que às vezes a gente nem sabe. Antes, não sei se você tem reparado, mas a maior problema que a humanidade tem passado tem sido na mente, tem sido com doenças psicossomáticas, tem sido com doenças da alma, doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque são doenças, irmãos, que estão enraizadas lá na nossa alma e que as pessoas, enquanto elas não decidirem a ser curadas e saradas, elas não vão viver a plenitude que Deus tem para cada uma delas. E antes, o que nos matava vinha de fora, né? Como vírus, doenças, bactérias, enfermidades, né? Vinha de fora. Hoje, o que tem matado muita gente está dentro delas. Pois é. Está na alma. Tem corroído a alma delas de uma tal maneira que elas não estão conseguindo viver mais. Certa vez eu ouvi uma reportagem de um ator que ele se suicidou, mas ele deixou uma carta. E na carta ele dizia assim: a humanidade fracassou. Aí agora eu pergunto para mim e para você: você acha que a humanidade fracassou? Ou foi a visão dele que achou isso? Sabe por quê? Porque ele confiou muito no homem. E quando nós confiamos e entregamos muito a nossa vida para o homem, estou falando homem ou mulher, tá, irmãos? É só a maneira de falar. A gente se perde. A gente vai achar que nada mais presta. A gente vai achar que a humanidade fracassou. Mas isso é porque a ferida na alma dele com pessoas era tão grande, ele depositou a confiança dele tanto em uma pessoa ou em várias pessoas, que ele acabou se frustrando e tirando a sua vida. As minhas dores, os meus traumas, acarretam situações na minha vida, né, nas nossas vidas, gravíssimas. A nossa saúde está calcada na nossa cabeça. Tudo é na mente. Quando você fala assim, eu quero melhorar esteticamente, eu quero emagrecer, ou eu quero engordar, eu quero pintar o cabelo, eu quero botar cabelo, eu quero cortar cabelo. O que você quer fazer por fora? Se você não cuidar o que está dentro, não vai adiantar de nada. Porque você vai sempre achar que está faltando alguma coisa. É assim. Hoje o inimigo está dentro. E o que você carrega dentro de você? Todos nós, irmãos, temos lutas. Todos nós temos dores. Temos histórias mal contadas. Temos insegurança. Não conhecemos a nós mesmos, que a palavra do Senhor diz que só quem nos conhece é o Senhor, só quem sabe o que está no nosso coração é o Senhor. O fracasso está dentro de nós. Você sabia que você ser próspero está tudo na sua mente? Aí você vai falar assim, mas como assim? Eu vou ser próspero na sua... Sim, porque prosperidade não significa apenas dinheiro. Ser próspero, irmãos, não se resume a ter milhões numa conta bancária. Provérbio diz, aquilo que você pensa, você é.
E se está na palavra do Senhor, irmãos, é verdade. O que você pensar que você é, você é. Dores físicas revelam dores emocionais. Porque quando a alma cala, o corpo adoece. Uma vez eu vivenciei uma situação que estava me causando muitas dores na coluna, né, no ombro. Não era nem na coluna, não, era no ombro. E eu achei que eu tinha dormido de mau jeito, até quando te dá torcicolo. Então. E eu falei, meu Deus, dormi de mau jeito, travesseiro, me deu torcicolo, tá me dando dor. Só que a dor, ela só vinha à noite, na hora quando eu estava dormindo. E doía, mas era uma dor horrível. Vinha do meu ombro para o meu pescoço. E foi passando e sempre aquilo, eu falei, meu Deus, não é possível. Aí eu tomei um remédio, falei, vou tomar. E detalhe que de dia eu não sentia essa dor. Só quando eu ia dormir. Só quando eu me mexia na cama à noite. E uma vez eu descobri que essa dor que eu sentia era a ansiedade. Era a situação que eu estava vivendo, que estava fazendo tão mal à minha alma, que estava me causando dores físicas. Então, às vezes, hoje, você está passando por uma situação que você não fala. Você está passando por uma situação que você está guardando dentro de você. E está te ocasionando, às vezes, uma dor na coluna. Uma vez eu vi um relato de um rapaz, ele falou que ele trabalhava num banco, e certa vez ele estava passando por muita coisa no banco, perseguições, problemas, sendo muito cobrado. E ele disse que aquilo estava fazendo muito mal a ele, que ele não tinha tempo para comer, ele não tinha tempo para dormir, e era muita pressão na cabeça dele. E certo dia, quando ele acordou, ele não conseguia se mexer. Ele não conseguiu levantar, é como se as pernas dele tivessem paralisado. Ele foi, chamou a esposa chamou outra pessoa, levaram ele ao médico, fizeram todos os exames, estava tudo bem. Aí vem um outro médico e diz, você está passando por algum problema de ansiedade, de alguma coisa que tem te pressionado dessa maneira assim, a ponto de você ficar travado? Aí ele falou, estou passando por isso no banco eu trabalho e tal. Ele falou, então, é isso aí. Você não tem enfermidade, você não tem nada físico, seu problema é tudo mental. Ele falou que ele ficou 3 meses assim, fazendo fisioterapia, fazendo hidroginástica, para voltar a ser quem ele era. Mas ele falou que ele só se curou quando ele curou a alma dele. Aí ele pediu demissão do emprego, depois pediu demissão do emprego e ele falou, eu me vi livre e liberto. Então, às vezes, hoje, há traumas, há situações que você está vivendo que está acarretando na sua vida física dores, enfermidades. Aí você já viu aquela história assim, ó, olha, eu fiz exame de tudo, não deu nada, mas eu tô com uma dor aqui que eu não sei de que é. É tudo da sua alma. Porque quando as dores emocionais se calam, quando a alma se cala, o corpo adoece. O que você tem sofrido, ele tem que vir, ele tem que sobrepor em algum lugar, ele tem que explodir em algum lugar. Nós precisamos trazer a dor para a luz, e a luz é Jesus. Nós precisamos trazer os traumas para Jesus. Nós precisamos trazer as humilhações para Jesus. Para com essa história de enganação de Satanás, que o tempo sara tudo. O tempo não sara tudo. O tempo só vai fazer você ficar doente. Se você não apresentar diante de Jesus as suas dores, os seus traumas,
tudo que te aprisiona, você vai ficar doente e pode até morrer por isso. Então para com isso. Irmãos, isso aí é lorotinho de Satanás, porque ele quer aprisionar você. O tempo sara tudo. O tempo é o melhor remédio. Mentira! O tempo, se você não sarar, se você não curar, se você não apresentar diante de Jesus, se você não entregar o seu jugo para Jesus, você vai morrer. Porque vai ficar pesado demais. Nós precisamos trazer a luz, apresentar ao Senhor aquela dor que você sente, o trauma que nós temos. Se nós não fizermos isso, nós estaremos doentes. É assim. A decisão é sua. Aí você pode pensar assim, mas irmã Viviane, está tão difícil. Está tão difícil porque eu estou numa depressão que eu não sei o que fazer. Se você está numa depressão e não sabe o que fazer, eu quero falar algo para você que o Senhor falou comigo aqui agora. Deixa seu nome lá nos comentários. Deixa seu nome nos comentários que eu vou orar por você. Vou orar para Deus curar você. Mas você também precisa decidir. Irmãos, é sem força. É sem condições de nem se levantar. Mas é clamar o Espírito Santo de Deus que te ajude. Porque eu tenho certeza, se você clamar a Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te curar. Ele vai te mostrar os mecanismos certos, aonde você deve ir, o que você deve fazer para você ser curado. Dores, traumas do passado, traumas da nossa infância, acarretam situações em nós, irmãos, que a nossa vida não flui por isso. Às vezes, né, é tão banal falar isso, né? Se a gente parar para pensar, mas como? Uma coisa na minha infância, faz tantos anos, mas é porque está agarrado lá no seu inconsciente que você nem sabe. Pois é desse jeito aí. Mas o Senhor hoje quer trazer a cura para você. Ele está dizendo assim, entrega para mim a sua dor, porque eu vou entregar a cura para você. É esse Jesus, irmãos, que nós servimos. Ele não quer nos ver aprisionados. Quem quer nos ver aprisionados é Satanás. O Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos ver livre, quer nos ver liberto. Quer que saia da nossa boca aquele perdão, aquela pessoa que está enraizada aí em você, que você não perdoa. Isso aí é uma dor. É uma dor que você está deixando ficar. Mas não é fácil. Não, eu sei que não é fácil. Perdoar não é fácil. Mas perdoar é decisão. Porque você decide ser livre. Apresente ao Senhor. Senhor, aqui está a dor. Fala com Ele. Ele está com os ouvidos bem atentos a ouvir o seu clamor. Senhor, essa dor. Irmãos, às vezes a gente chega diante de Deus tão sem força que a gente não abre a boca para falar. Mas o Senhor ouve o clamor e a súplica do nosso coração. E o Senhor diz hoje para você, entrega para mim. Entrega para mim o seu jugo. Entrega para mim a sua dor. Entrega para mim os seus traumas. Entrega para mim o que tem te afligido. Porque eu vou dar a você o meu jugo que é leve e suave. Amém? Que o Senhor tenha falado com você. Porque como eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Como eu estou sentindo que Deus vai falar com tantas pessoas. E você vai receber a cura que vem de Deus. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar onde você criou esse lugarzinho escuro, onde estão essas dores. Deixa Ele entrar com a luz dele, clarear tudo e limpar e você ser livre. Porque é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Amém? Vamos orar.
Senhor, nosso Deus e Pai, graças eu te dou, meu Deus. Ô Senhor, que palavra vindo diretamente do teu coração. Pai, eu quero te pedir no poder que há no nome do teu Filho amado Jesus. Cura os meus irmãos, Pai. Senhor, essas enfermidades têm afligido tanta humanidade, as pessoas têm se trancafiado em lugares escuros e escondidos, porque as dores emocionais têm sido tão grandes que elas não têm conseguido ver solução. Mas, Senhor, eu quero apresentar o Senhor na vida delas. Que elas conheçam o Senhor verdadeiramente. Que elas queiram arrancar do coração dela tudo que aprisiona elas. Que elas decidam hoje, Pai, entregar vidas a Ti. Que elas decidam hoje, Pai, entregar o jugo delas que são pesados e pegar, receber do Senhor que é leve. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, vai no coração e na vida de cada um desses irmãos que estão ouvindo esse devocional. Que eles recebam cura, que eles recebam renovo, que eles recebam a tua paz, Senhor, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos, Pai, por mais um dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você decida viver a paz que Deus tem para você. Que você decida viver sem dor, sem trauma, sem raízes que te machucam. Que o Senhor fale com você neste devocional. E se você sentir que alguém precisa ouvir esse devocional, encaminhe para ela, compartilhe com ela. Faça o ID de Deus. Porque, irmãos, quando nós estamos fazendo algo que Deus quer direcionar para outras pessoas, Deus coloca na nossa mente. E se Deus colocar na sua mente, faça isso. Às vezes você pode falar assim, mas essa pessoa nem vai ouvir. Mas a semente foi lançada e uma hora o Espírito Santo vai tocar nela e ela vai ouvir e ela vai ser curada através da sua vida. Porque nós somos, irmãos, para ser abençoador na vida dos nossos irmãos. Amém? Quero mais uma vez aqui dizer a você, se você está passando por algum tipo de dor assim, coloca seu nome nos comentários, que eu quero orar por você para Deus te curar, para Deus te sarar, para Deus te libertar de tudo que te aprisiona, porque eu sei que Ele quer te ver liberto. Amém? Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Em nome de Jesus.